processo que chega ao Supremo Tribunal Federal envolvendo um ex-presidente é um processo alheio de pressões e de significados mil e interpretações mil políticas do que está sendo decidido ali juridicamente, né? Mas neste caso em particular, o Fux sinalizar que pode adiar, que pode pedir vistas, você acha que sinaliza de alguma maneira aquilo que já vem sendo ventilado no noticiário por frases em off, coisas assim, de que o Alexandre de Moraes está perdendo força entre os colegas? Ou é o Fux? E ali, eu e o Pedro, a gente ouviu de uma fonte em comum que o placar, por assim dizer, de apoio ao Alexandre de Moraes nas ações contra o Bolsonaro é de 6-4. E que um ministro fica, ou ministra, né? A gente não sabe se é a Carmen, mas enfim, fica ali meio em cima do muro e tal. Um desses 4 que não estão assim, né, fechados com o Xandão, por assim dizer, presume-se é o Fux. Então, ele já vem falando, dando muitos indícios de que é a divergência na primeira turma com relação ao Alexandre e aos demais colegas ali de turma. O que você acha que a sociedade interpreta se o Fux pede vistas, todos os outros ministros antecipam seus votos, ou seja, firmam ali que vai rolar a condenação, e o Fux fica ali sentado com esse processo por 90 dias? Isso aumenta a percepção de que o Alexandre de Moraes está atropelando ou não? Qual o efeito político disso, se isso vier a acontecer, você acha? Olha, o efeito prático eu acho que é nenhum, porque, primeiro que eu não sei se o ministro Fux vai, de fato, pedir vista. Eu acho que está longe ainda. E mesmo que ele possa ter imaginado ontem, anteontem, dito para alguém que poderia pedir vista, ele eventualmente pode mudar de opinião hoje, amanhã, semana que vem, enfim. E depois mudar de opinião de novo, então é difícil saber, porque eu não acho que sejam... Eu acho que essas posições são muito circunstanciais para o próprio julgador. Tá? Mas... O ministro Fux pedir vista do processo, eu acho engraçado, por que é ele e não o ministro Mendonça, o ministro Cássio? Por que está todo mundo em volta? Porque é da turma, né? Não, estou achando engraçado porque é da turma. Mas assim, o que acontece? Quando você pega o processo, você fica 90 dias com ele. Mas já existem vários precedentes desses casos em que os outros ministros antecipam o voto. Então, na verdade, vão antecipar o voto digamos assim, o resultado prático vai ser nenhum, porque o Bolsonaro já vai estar condenado pela maioria na turma. Que é o argumento da coluna da Mônica Bergamo. Que já vai estar, que é o que acontece sempre que você tem uma divergência desse cunho num processo dessa envergadura. Então, na prática, não. Agora, o que eu acho que serve para fazer é para fazer algum tipo de sinalização. Aliás, você sabe que tem ministros que querem aparecer, né? Quando acham até, às vezes, que estão muito na sombra do outro. Que é isso. A gente tinha um que está aí até hoje querendo aparecer, enfim, não se conforma de ter saído aposentado, né? De ter saído da compulsória. Mas assim, você quer marcar uma posição. Aí isso pode ter vários significados. Você quer chamar atenção para si, ou você tem... Pode ser, na verdade, não é uma causa ou outra, é um concurso de causas. Você quer marcar posição, você pode ter uma interpretação diferente sobre como a lei, as normas devem ser aplicadas. Às vezes também é o grupo político a que você pertence, também tem junção política embaixo. Não é? Você pode querer formar ali uma espécie de uma centro-direita dentro do Supremo, não sei, uma direita dentro do Supremo que não é extrema-direita, né? Um ministro Tarcísio, digamos assim, alguém que seja representativo de uma posição como essa, né? Então, eu acho que, na verdade, acaba não dando em nada. Agora, o que eu acho que pode acontecer, e eu não estou querendo atravessar o samba novamente, é que isso pode ser efeito dessas pressões. Eu não sei como é que é a vida do ministro, enfim, como é que é a vida do ministro Fux, não sei como é que, enfim, quais são os bens, como é que é a vida dele, como é que ele toca, eu não faço a menor ideia. Respeito muito, mas não faço a menor ideia, enfim.
É por isso mesmo, talvez. Mas eu não sei se as pessoas começam a ficar... Pode ser visto também como receio, medo, alinhamento. Aliás, essas pressões externas são feitas para isso, né? Tem uma pergunta aqui do Alexandre Henrique sobre isso. Na verdade, é uma colocação. Ele diz, cara, 90 dias é muito tempo de Estados Unidos atacando o Brasil. Se pedir vista mesmo, é um desserviço. Porque enquanto o processo não estiver concluído oficialmente, pode ser que as sanções continuem, né? Isso pode ser... Luiz, eu acho que as sanções vão continuar de qualquer jeito. Eu acho que tem um programa, essas coisas não são feitas assim. Isso não é uma coisa que bateu na cabeça do Marco Rubio ou do Trump. Isso tem um plano. Tende a piorar depois. Entende? Eu acho que o plano do Departamento de Estado com a Casa Branca tem uma espécie de um cronograma de você ir apertando. Eles querem tratar o Brasil como se fosse a Venezuela. Eles querem tratar todo tipo de democracia liberal que não esteja debaixo do governo de extrema-direita como se fosse o governo de extrema-esquerda. Entende? Então, para poder aplicar sanções, para poder aplicar tudo como se fosse como se o Brasil fosse a Coreia do Norte, exatamente conforme o discurso da direita, da extrema-direita norte-americana em relação aos democratas dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, é uma política de criminalização de todo tipo de oposição e crítica, e fora dos Estados Unidos também. E, sobretudo, na América Latina, pelas razões que eu já mencionei. Então, eu acho que vem coisa pior, vai vir coisa para o entorno do Lula, vai vir tentativas de rompimento diplomático, vão querer expulsar a embaixadora dos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que essas coisas vão ficar cada vez piores. E eu acho que isso também esse tipo de pressão vai tornando também a posição da direita institucional brasileira também cada vez mais complicada. Eu acho que as coisas vão se complicar muito, porque você vai precisar de um tipo de governo que tenha liberdade de ação ou força para fazer frente a esse tipo de ameaça. E a gente está numa situação hoje da política interna brasileira que o governo está para um lado, o Congresso está para o outro, o STF, enfim, tem um interesse junto com o Executivo de reprimir o golpismo, entendeu? Mas também não tem um alinhamento ideológico ali. Entre Supremo e Executivo, entendeu? Então, eu acho que, quando a gente está falando de como é que vão ser as eleições do ano que vem, eu acho que o cenário vai estar muito, muito agravado por conta dessa crescente ingerência do governo norte-americano na política brasileira. E aí fica difícil saber em que termos esse debate vai estar em março do ano que vem, por exemplo. Tem muitas variáveis, até porque essa reunião de quarta-feira, né, Flávia, já te passando a bola, a ideia é tentar atingir, por exemplo, o Davi Alcolumbre. Isso pode mudar a posição política dele, né? Não, pois é. E tem uma coisa também, porque o Christian, ele é cuidadoso, né, Christian, que você é cientista, mas jornalista dá para especular um pouquinho mais. E, assim, uma das coisas que eu acho que um dos efeitos, caso... independentemente de o Fux pedir vista ou não, só o fato disso ter sido ventilado, de a imprensa ter ido checar com os demais ministros, e aí, o que você acha, e não sei o quê. Eu acho que uma das coisas que podem vir a acontecer é o Alexandre de Moraes pautar esse julgamento imediatamente. Então, na quarta-feira, dia 13 de agosto, esta quarta-feira, é um dia e tanto para a gente ficar... atento a Brasília, e a Washington. Porque em Brasília, as defesas dos réus do núcleo crucial da denúncia da PGR, né, então, que envolve o Jair Bolsonaro e o seu entorno mais próximo na tentativa de golpe, no dia 13 de agosto expira o prazo de entregar essas alegações finais. A partir daí, o Alexandre de Moraes pode pautar, né, o começo do julgamento para qualquer momento, né? E talvez o que esse ensaio, vamos supor que tenha sido um ensaio do Fux, que não é raro autoridades fazerem uma espécie de um ensaio num bate-bola e com a imprensa, inclusive, para testar hipóteses, né? Não estou falando que tenha sido isso, mas o efeito disso pode ser que, os demais ministros e o próprio Alexandre fale, então vou pautar para já, porque 90 dias ainda dá em dezembro, antes do recesso, né? E aí a gente consegue encerrar esse capítulo do julgamento, porque assim, não vai encerrar o assunto Bolsonaro, mas encerrar esse capítulo do julgamento ainda este ano. Porque se
o Alexandre demora para pautar e o Fux pede vista, aí vem o recesso do judiciário, e aí o judiciário só volta em fevereiro, e aí uma das hipóteses é essa, é a de que joga lá para março a conclusão do julgamento, e vai arrastando esse desfecho, né, desse pedaço. Na prática, eu concordo com você, Christian, os efeitos práticos disso não são tantos, porque Bolsonaro já está preso. Preso permanecerá. Formada a maioria da turma, eu não sei se... não sei o quanto você entende aí do processo penal, né? Mas eu não sei se ele já passaria a cumprir antes do voto do Fux. Eu imagino que não, porque ainda pode ter recurso, pode ter embargo, pode ter coisa. Mas a prisão domiciliar sob a qual ele está detido atualmente não tem a ver com esse processo, tem a ver com o da soberania. E esse segue do atentado à soberania, da obstrução de justiça, outras coisas. Então, dificilmente ele vai sair da domiciliar antes do desfecho desse julgamento. Enfim, então o efeito prático é pouco, mas eu acho que pode ter movimentação política em torno desse mero ensaio de Fux tentar arrastar o julgamento para 2026. E é isso, a indefinição em torno da candidatura da direita institucional, para usar o teu termo, vai se alongando e vai colocando no colo desses atores, vai ficando cada vez mais evidente esse jogo, né, de ficar próximo do Bolsonaro, mas também procurando um caminho de autonomia. E vai ficando meio claro que esse caminho não existe, não está posto. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos, já disponível no Meio Primo.